Olá, bom dia. O meu nome é Tatiana Carvalho Homem e eu sou psicóloga clínica. Trabalho há já vários anos com crianças e adolescentes e naturalmente com as suas famílias e sou também a coordenadora da Associação de Solidariedade Social Pais Como Nós, que tem sede em Coimbra e que é parceira deste projeto Póvoa de Varzim Promove Valores, que faz parte do Plano Integrado e Inovador do Combate ao Insucesso Escolar. É com muito gosto que estou aqui hoje para partilhar com vocês algumas reflexões sobre um tópico que faz tanto sentido, não só nestes tempos desafiantes que vivemos, mas sempre que falamos de relações pais-filhos. Então, neste vídeo eu vou partilhar com vocês algumas ideias sobre este segundo ponto, a comunicar é que nos entendemos, estratégias que facilitam a comunicação entre pais e filhos. E porquê que é importante nós falarmos sobre estas estratégias? Porque na verdade todos sabemos, não é, que más comunicações estão muitas vezes na origem de maus comportamentos e que depois estes maus comportamentos vão reforçar estas más comunicações ou estas comunicações mais negativas naquilo que muitas vezes nós chamamos uma escalada coerciva, uma escalada negativa nas relações entre pais e filhos. Para podermos prevenir ou interromper esta escalada, é mesmo muito importante estarmos atentos à forma como comunicamos e na forma como comunicamos estarmos atentos não só à forma como falamos, mas também à forma como escutamos. Às nossas consultas e na nossa prática clínica chegam-nos muitas vezes comentários como estes que aqui aparecem no slide. Mas porquê é que ele não me ouve? Ele não liga nada ao que eu lhe digo? Tenho que repetir a mesma coisa 1000 vezes e efetivamente é muito frustrante para pais, para professores, para quem lida com crianças e adolescentes, sentir, como ali aquela senhora que aparece nesta imagem, que tem que repetir as coisas muitas vezes e que muitas vezes parece que precisaríamos de utilizar um megafone para que do outro lado a nossa mensagem seja ouvida. Mas também deve ser muito frustrante para quem está do outro lado, não é? E todos nós já experienciamos situações semelhantes em momentos de comunicação. Deve ser muito frustrante para quem está a ouvir não conseguir entender ou não conseguir dar resposta àquilo que o emissor está a solicitar ou está a querer comunicar. E então é mesmo muito importante para comunicarmos de uma forma mais eficaz, em primeiro lugar, nós darmos toda a nossa atenção a quem está a falar connosco ou à pessoa com quem nós estamos em interação. E este dar toda a nossa atenção passa por olhar nos olhos e utilizar também uma postura que indique que estamos a ouvir. Olhar nos olhos, no caso das crianças, passa muitas vezes por baixarmos-nos para podermos ficar olhos nos olhos com elas, e a postura indicativa de que estamos a ouvir é uma postura em que de alguma forma nos reclinamos para a frente, em que com o nosso não verbal vamos procurar manter o contacto visual, em que vamos acenando com a nossa cabeça. Depois, é também muito importante mantermos alguma distância, mas a tal distância que no caso das crianças seja uma distância que permita este contacto visual. Não queremos estar a comunicar em cima da criança ou em cima do nosso receptor, porque na verdade isto é válido para todas as comunicações, para todas as interações, não queremos estar a comunicar muito em cima, mas também não queremos estar a comunicar a uma distância tal que a comunicação fique distorcida ou fique com muito ruído de fundo. Depois é também importante utilizar a escuta reflexiva, ou a escuta ativa. E o que é isto da escuta reflexiva? É o nós mostrarmos que estamos a ouvir e que compreendermos o que a criança ou o adolescente ou o outro estão a dizer através das nossas respostas mais abertas, da nossa expressão facial, de um tom de voz mais caloroso, não é? Se nós estivermos a falar num tom mais monocórdico, muito baixinho ou sem nenhum entusiasmo também no nosso não verbal, isto vai passar uma mensagem menos positiva e de algum desinteresse eventualmente para o outro lado. Depois também é interessante refletirmos e clarificarmos os sentimentos da criança.
Quando não compreendemos, e por isso é que aparece aqui esta frase em baixo, não vale a pena ler a mente das crianças, quando não compreendemos, perguntar diretamente, olha, importas-te repetir, não sei se percebi bem o que querias dizer, ou então dizermos nós o que ouvimos, o que entendemos, de forma a poder ter um feedback do outro lado, para ter a certeza de que a mensagem chegou de uma forma clara. Então é importante refletirmos e clarificarmos os sentimentos, não é? Dizermos às vezes qualquer coisa do género, pareces triste com o facto de não teres tido o resultado que esperavas a português. E não ter uma atitude avaliativa ou de julgamento, respeitarmos a criança. Aqui, sobretudo na adolescência, muitas vezes nós pais e os professores e os outros adultos somos muito prontos ou a julgar ou a aproveitar algum tipo de partilha que eles fazem para introduzir uma reflexão, para dar algum sermão e esta nossa tentativa de aproveitar estes momentos em que eles se abrem para lhes fazer passar algumas ideias, alguns valores, é muitas vezes sentido por eles como uma atitude mais avaliativa, uma atitude mais negativa, uma atitude mais crítica, que automaticamente leva a que eles se retraiam e leva ao fecho da comunicação. Depois, também é importante ouvi-los até ao fim. Se nós tantas vezes lhes pedimos que esperem que nós terminemos o que estamos a dizer, que não interrompam a nossa comunicação, então ouvi-los até ao fim, dar-lhes tempo e respeitar o tempo que eles levam é também fundamental. E isto aqui, este ponto eu já disse, não é? Perguntar quando não entendemos. Depois, em relação não só ao saber ouvir, mas em relação ao saber falar, é muito importante nós falarmos calmamente, dizermos uma coisa de cada vez, dizermos muitas coisas ao mesmo tempo, darmos várias ordens, transmitirmos várias informações todas de seguida, quase que às vezes de rajada, vai ser uma desvantagem enorme em termos de comunicação e muitas vezes leva a que a nossa mensagem não passe, a que eles não cumpram a nossa ordem, não porque estão a opor-se ou a desafiar, mas porque realmente nós dissemos muitas coisas ao mesmo tempo, eles não apanharam a mensagem. Depois também dizermos o que é que queremos que eles façam e não estarmos sempre focados no que não queremos ver acontecer. Aquela ideia de, em vez de dizermos não corras, dizermos anda devagar, não pegues no telemóvel, guarda o telemóvel na tua carteira ou no teu bolso. Portanto, tentarmos comunicar pela positiva, porque todos os estudos mostram que quando comunicamos pela positiva, a colaboração do outro lado é maior. E depois ainda usar aqui afirmações diretas, afirmações breves, claras e específicas. Muito importante a clareza da comunicação, é muito importante centrarmos-nos naquilo que queremos dizer, daí também ser importante, antes de falarmos, refletirmos, pensarmos, para depois não corrermos riscos de dizermos coisas que não passaram, que não foram suficientemente refletidas ou filtradas, e é importante que as nossas afirmações sejam assertivas e que sejam específicas. Depois é também importante, ainda aqui dentro do saber falar, não dizermos tantas vezes que não, não é? Nós temos sempre o não muito pronto na nossa boca, os pais, os professores, às vezes também estamos cansados e já estamos à espera de alguma oposição, de algum desafio do outro lado, ou às vezes já estamos cansados e desgastados de tantos pedidos, de tantas solicitações, que o não é a palavra que nos sai assim com mais frequência e com mais facilidade. Talvez em vez de, como aqui aparece no slide, nós dizermos agora não podes jogar no telemóvel, dizermos podemos fazer juntos um puzzle ou andar de bicicleta, o que é que tu preferes? Mãe, posso jogar mais meia hora na minha PS? Em vez de ser o não que nos sai logo, dizermos qualquer coisa do tipo agora está na hora de desligar para ir jantar, depois de jantar podes ver um filme, ver uma série com a tua irmã. Isto, na verdade, nós estamos a dizer que não, a recusar o pedido deles, mas não estamos a usar a palavra não e estamos a dar-lhes aqui uma alternativa, o que é francamente importante, tanto para crianças como para adolescentes. Depois também é muito importante e fundamental nós não nos esquecermos, ao longo das nossas interações e das nossas comunicações,
utilizarmos palavras simpáticas, palavras gentis, palavras que valorizem e incentivem o esforço, os esforços que estão a ser feitos do outro lado. De alguma forma pontuarmos o nosso discurso com reconhecimentos, eu observo alguma coisa de positiva que aconteceu e eu noto isso verbalmente, por exemplo, daí esta ideia do elogiarmos, darmos conta, tomarmos nota. Eu chego a casa e a mesa está posta e eventualmente não é mais do que a obrigação dos meus filhos e até faz parte das tarefas deles, mas em termos de comunicação é muito útil e faz muito sentido se eu disser, ai que bom, vocês hoje puseram a mesa antes da mãe chegar. A mãe vem tão cansada que isso vai ser uma ótima ajuda para o nosso fim de dia. Estes elogios ou estes incentivos têm é que ser honestos, sentidos, virem aqui do nosso coração, que é para eles perceberem também que nós estamos efetivamente a reconhecer aquele esforço deles e que este elogio é um elogio genuíno. Depois também, para incentivar a comunicação e não usarmos tantas perguntas, nós somos ótimos, os adultos são ótimos também a usarem muitas perguntas, a colocarem muitas questões, utilizarmos frases como, fala-me um bocadinho mais disso, olha, ajuda-me lá a compreender então melhor o que é que aconteceu lá no recreio que te deixou assim preocupado. Olha, isso que a professora hoje falou na aula, na matéria de ciências, parece interessante, fala-me lá um bocadinho mais disso. E abrir aqui, utilizar este tipo de frases abre o canal de comunicação e permite também que eles se sintam mais disponíveis e mais abertos para comunicar connosco. Finalmente, uma estratégia que nós sugerimos muito aos pais e sobretudo aos pais dos adolescentes é a utilização de mensagens eu. O que é que são estas mensagens eu? As mensagens eu são mensagens que, como o próprio nome indica, começam por eu, em vez de começar por tu, e que ajudam, porque começam por eu, porque começam por identificar o que é que o emissor sente. Eu sinto-me muito zangada, como aparece aqui, quando te peço para fazeres uma coisa e tenho que te dizer 4 ou 5 vezes, não é? Eu sinto-me muito zangada, em vez daquilo que a maior parte das vezes nós dizemos que é tu és sempre a mesma coisa, tenho que te repetir isto várias vezes até tu fazeres o que eu peço. Quando eu uso a mensagem eu, começando por falar como é que aquele comportamento me faz sentir, colocando em mim a tónica, isto baixa do outro lado a resistência, baixa as defesas e, portanto, predispõe as crianças ou os adolescentes a uma maior comunicação. O mesmo acontece nas relações entre adultos, por exemplo, no casal, não é? Quando eu começo por falar do que eu sinto, em vez de partir logo ao ataque do outro, isto mobiliza no outro um conjunto de recursos também, uma predisposição para a escuta e para a mudança muito maior. Por isso, nestas mensagens nós começamos por dizer eu sinto-me muito zangada quando acontece isto ou quando acontece aquilo, e da próxima vez eu gostava que tu fizesses as coisas à primeira, logo que eu te digo, da próxima vez gostava que tu pusesses a roupa suja no sítio dela. E depois, eventualmente, esta terceira parte não é obrigatória, colocarmos também este último ponto. Se voltar a acontecer, então, nesse dia, não tens autorização para ligar a net. Por exemplo, não é? Eu sinto muito zangada quando te peço para fazeres uma coisa e tenho que dizer 4 ou 5 vezes. Da próxima vez gostava que fizesses as coisas à primeira, logo que eu te digo. Se voltar a acontecer, então nesse dia tu não tens autorização para ligar a net. E esta é uma consequência negativa. Mas esta última parte não é obrigatória e só precisam de incluir se isso vos fizer sentido. Muito obrigada pela vossa atenção durante este bocadinho. Pratiquem boas comunicações lá em casa e, uma vez mais, um ótimo início de ano letivo para todos os que estão desse lado.